Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no DevPlano. Eu sou o Túlio Faria e hoje eu quero mostrar um detalhe bastante importante quando a gente está carregando dados em uma aplicação em React, e eu vou mostrar essa técnica utilizando o SWR. E também, para exemplificar isso, a gente vai criar um projeto juntos aqui. Eu tenho alguns arquivos já criados para ilustrar um pouquinho desse processo, tá? Então, só para deixar uma estrutura um pouco mais organizada aqui, sobre o que a gente vai estar criando. Então, é bem legal para a gente já ir pensando sobre isso, tá? Bom, o fato é, muitas aplicações a gente tem um cenário onde a gente tem o fato que é o seguinte. A gente tem que pegar, por exemplo, uma lista de dados, tá? E depois eu tenho que pegar dados baseado em alguma coisa dessa lista. Então, vamos supor que aqui eu retornei 1, 2 e 3. Eu tenho que pegar esse 2 e usar aqui, né? Então, eu pego usando esse 2. Então, isso é o que a gente chama de busca dependente, né? Então, eu vou buscar os dados da minha REST API de forma dependente. Eu preciso fazer duas requisições, por exemplo. Ou ainda, a gente tem uma outra situação que é a condicional. Então, qual é a diferença das duas? Então, a gente tem a dependente, então eu preciso esperar esses dados carregarem. Vou usar uma informação daqui para carregar o outro. Ou ainda, eu posso fazer a condicional, que é simplesmente, olha, eu não sei quando eu vou buscar esse dado ou não, eu não sei quando eu vou buscar esse dado ou não. Até aí, tudo bem. Qual que é o grande problema? O problema é que geralmente a gente usa hooks para fazer essa consulta. E hooks em React a gente não pode fazer que a existência do hook seja condicional. O que isso quer dizer? Se eu usar, por exemplo, o SWR para carregar dados, eu não posso fazer isso aqui, ó. Vamos deixar ele aqui. Vamos supor que eu quero bater na API /clients. Eu não posso fazer isso aqui, ó. If valor 1 aqui. E se isso for verdadeiro, eu chamo o meu hook. Isso a gente não pode fazer, tá? Então é por isso que é interessante a gente entender como que a gente pode fazer buscas condicionais e buscas dependentes, utilizando o SWR, porque ele já ajuda um pouquinho nesse cenário, tá? Então ele já faz algumas coisas que são bem legais para a gente conseguir carregar esses dados aqui. Para ilustrar esse cenário, a gente tem alguns dados aqui que eu separei. Então eu gerei uma lista de clientes, que a gente tem essa lista aqui fake, de 100 clientes. E depois eu tenho uma lista de orders, que é meio aleatório. Então eu tenho order de tudo qualquer jeito aqui e vários clientes, né? Então bastante clientes diferentes aqui. Qual que é o detalhe? A gente vai criar, tá? Então utilizando o Next, a gente vai criar uma API para conseguir retornar esses dados. E depois a gente vai fazer a página que vai fazer esse carregamento, tanto condicional quanto o dependente. Então, olha só que interessante. Vamos lá, vamos começar o projeto. npm init -y, para a gente não configurar nada. npm install next react DOM e swr, né? Então, só para a gente conseguir carregar esses dados. Enquanto isso, a gente vai pensar o seguinte, ó. Aqui na nossa API, então só lembrando que aqui a gente já está numa estrutura do Next, tá? Então tudo do Next fica dentro de Pages e eu tenho uma pasta API, que é uma API route, então é uma rota de API, e essa rota de API, ela tem um clients aqui, que eu posso fazer alguma coisa. Qual que é a ideia aqui? Eu vou importar esse JSON meu aqui. Então vou importar data from data.json. E quando alguém baixar ou bater nessa REST API em /clients, eu vou devolver, então rest.json. Eu vou devolver data.clients. .clients. Tá, então eu vou devolver esse JSON estático. Aqui a gente está simulando, né, com isso, uma consulta no banco de dados. Então, ao invés de eu ir no banco de dados e trazer esses dados, eu estou mantendo aqui num JSON estático. Tá? Então, isso simplifica bastante a vida aqui. Vou salvar. A gente tem que fazer mais algumas mudanças, né? Então a gente tem que mudar aqui o script para a gente ter uma versão de dev com next, uma versão start com next start e uma build com next build. Bom,
É isso. Se a gente rodar aqui agora npm run dev. Então olha só que interessante. Vamos lá. Localhost 3000 /API /clients. Tivemos algum erro aqui. Can't resolve data. Por que ele não conseguiu resolver data? Porque a gente está dentro de clients. A gente tem que descer mais aqui ainda. Espera aí. Vamos aqui em clients. A gente tem que descer mais um nível. Vamos ver aqui de novo. Ah, é legal. Então olha só. Quando eu bato em API /clients, eu já tenho aqui uma lista de JSON. Uma lista de clientes, aliás. Legal. Qual que é a ideia? Reparem que eu coloquei o nome do diretório, ID e depois orders. Então, eu quero pegar um cliente específico. Então, vamos pensar aqui o cliente 2 ou o cliente 1. Eu quero bater em orders. Nesse cara, o que eu quero fazer? A gente vai fazer o seguinte. Vamos importar ele aqui. Então, import data from data.json. E agora, só para a gente testar, rest.json data. Só para a gente saber se deu certo. Opa, aqui não deu, ó. Orders não funcionou, clients 2. O que a gente fez de errado? Ah, eu fiz uma coisa bem errada aqui, né? Eu não coloquei a pasta aqui no clients. Eu errei aqui, ó. Tá, eu coloquei o ID aqui. Tá tudo bem, tá? A gente não vai trocar, depois a gente pode trocar essa ordem aqui. Mas olha só, a gente retornou os dados aqui. Vamos corrigir essa caquinha que eu fiz aqui, ó. Para corrigir, eu tenho que parar o servidor. Eu criei a ordem na pasta aqui errada. Dentro de API, eu vou criar uma pasta clients. Então, new folder clients. Como eu tenho um arquivo e também um diretório com o mesmo nome, eu vou arrastar o clients para dentro de clients. Move. Não vou mexer em nada. E vou renomear esse arquivo para index. Então, ele vai ser o principal aqui de clients. E agora eu vou mover essa pasta ID para cá. Bom, fiz uma leve lambança aqui antes de iniciar o projeto. Beleza. Então, legal, agora tá certo. Então, API clients, e aí sim eu tenho ID, e aí sim eu tenho meu index aqui. Agora eu posso rodar novamente, ele vai quebrar, provavelmente porque a gente não corrigiu aqui para ele descer mais um diretório. E aqui em orders também. Então, olha só. Se a gente fizer agora clients aqui, a gente consegue pegar todos os clients. Se eu colocar um 2/orders, eu consigo também. Falta só filtrar. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui no orders? Vamos só pegar aqui o rec.parents, só para a gente ver se a gente consegue retornar os parâmetros. O rec.parent. Ou rec, né? A gente não está conseguindo achar aqui. Vamos achar esses dados. Entity is required. Por que ele não está? Nosso rec está aqui. Por que ele não pegou? Rec.parent. Estranho. Vamos testar com carry. Beleza. Então é com carry que a gente faz. E agora eu posso pegar o ID. Então vamos olhar aqui. Legal, o ID 2. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em data. Se a gente for pensar bem, orders, a gente tem um client ID aqui dentro. Ó. Então o que eu quero fazer? Const orders vai ser igual. Data.orders.filter. E aqui eu vou passar uma função de filtro, né? Então, eu vou ter o meu order aqui. E se eu retornar verdadeiro ou falso, ele vai incluir na lista de orders ou não. Então, se order.clientID for igual a rec.carry.id, só isso, na verdade, posso retornar aqui. Nem preciso fazer um if. Se eu retornar isso, a gente já tem todas as orders. E eu posso devolver a orders aqui. Vamos ver. Beleza. O que acontece? Só vamos testar. Olha, ele não está filtrando, tem algum erro aqui. Pode ser que não tenha nenhum pedido, né? Vamos pôr client ID 22. Legal.
Bom, 22 tem. Vamos só corrigir aqui, vamos colocar 3 iguais. Capaz que a gente tenha que converter os dados. Isso. Então, olha só, o rec.carry.id é uma string, então a gente precisa converter essa string. Então, a gente pode fazer, por exemplo, aqui, number. A gente converte ele para number, ou usar um parse int também funciona. Então, olha lá, agora sim, a gente já filtrou aqui os nossos pedidos. Se não me engano, aqui ele só tem um, né? Então a gente vai ter que chutar alguns valores aqui. Então 87, por exemplo. Eu gerei essa lista de forma dinâmica. Então olha só, 87 ele tem 3 pedidos. Então olha só que legal. A gente já tem a nossa API feita, né? Então o que a gente pode refletir aqui para a gente pensar? E eu vou mostrar um pouquinho dessa ideia aqui para vocês. Seguinte. Vamos imaginar que a gente tem uma página aqui dentro de Pages, chamada index.js, e essa página ela vai ser um componente aqui em React, né, como todas as páginas no Next. Vai ter um div, h1, clients e export default clients. Opa, o que é isso aqui? Index. A gente vai rodar aqui agora e vamos rodar aqui para a gente ver o que acontece. Beleza. Então a gente tem um clients aqui. E aí qual que é o detalhe? O primeiro ponto é o seguinte. Vamos supor que por algum motivo você quer ter a possibilidade de mostrar ou não a listagem de clientes. Então, para fazer isso, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode usar aqui o useState. Então eu quero mostrar ou não. Né? Então é uma condicional. Quero mostrar ou não os meus clientes. Então eu vou colocar aqui como false. E aí o que a gente pode fazer? Show clients e set show clients. E aí o que eu quero fazer? Eu quero que esse show clients determine se eu vou buscar os meus clientes ou não. Então, olha só, vamos pensar um pouquinho aqui. O que a gente assim, coça de vontade de fazer é o quê? Se show clients, eu faço data é igual a use swr e aí eu passo API barra clients. A gente coça de vontade de fazer isso, né? Por quê? Porque é o que intuitivamente a gente teria a vontade de fazer. Só que o que acontece? Isso aqui viola a regra dos hooks. Todos os hooks que eu chamo, então useState, useSWR, eles têm que existir em todas as rodadas do meu componente. Então ele tem que existir e na mesma ordem, tá? Então eles não podem existir e cada hora eu usar um if aqui para fazer esse aparecer antes do outro, enfim. Então ele sempre tem que ser na mesma ordem, porque a ordem é o que possibilita a gente guardar esses valores fora do componente. Tá? Então é a forma como o React aí sabe lidar com esses valores por fora. Então o que acontece? Isso aqui não pode ser feito. Então vamos só remover aqui e vamos só comentar por enquanto. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um botão aqui só para a gente... então showing clients, show clients, só para a gente saber que está funcionando. E quando eu clicar nesse botão, então um clique, eu vou fazer o seguinte, set show clients. Aqui eu vou fazer um toggle, tá? Então old, not old, então ele pega o valor anterior do show clients e nega, mas eu poderia colocar só true aqui para mostrar. Vamos ver como que ele ficou. Ó, legal, não sei se está funcionando. Show clients está aqui. JSON.stringify. Vou mostrar ele como... só para a gente saber que está funcionando. Beleza. Então, olha só. O que acontece? Quando showing clients for true, eu quero que ele busque esses dados, né? Que ele vá lá na API e faça essa consulta. Então, aqui começa o primeiro detalhe. Como que eu faço uma consulta condicional? Né? Então, eu quero condicionalmente trazer esses dados lá da minha API. Então, o que acontece? Uma coisa que é muito legal dentro do SWR é o seguinte. Eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso simplesmente fazer a URL aqui ser null ou alguma outra coisa. Então, eu poderia fazer o seguinte. Ó.
se show clients, o que eu vou fazer? Eu retorno a minha URL aqui, ou caso contrário, eu retorno null. Se eu fizer isso, eu já vou preparar os meus dados aqui. Ó. Então, pré-json.stringify data null 2, só para a gente mostrar ele bonitinho. Então, repare o seguinte, olha o que vai acontecer, que legal. Então, o simples fato de eu mostrar ou não, né? Então, pode ser aqui eu retornar null para a URL que eu estou pegando no useSWR, ou uma string que é a API que eu quero chamar de verdade. Então, se eu clicar aqui em true, reparem que ele libera para fazer a requisição e a partir daí está funcionando, né? Então, olha que bacana. Simplificou, né? Então, a condicional eu posso fazer dessa forma. Uma outra forma que eu posso fazer é transformar isso aqui numa função, que também funciona. Então, eu poderia, inclusive, transformar isso numa função. Se ela retornar uma string ou retornar null, também já funciona. Outro ponto que a gente pode fazer é o seguinte. Se eu colocar uma função e essa função, por algum motivo, ela retorna um erro, né? Então ela dá uma exception, o SWR sabe que não é para ele carregar dados, então não é para ele fazer nada. E como que isso pode acontecer? Vamos supor que por algum motivo eu faça o seguinte. Vamos tentar pensar numa estrutura de dados aqui. Vamos pensar o seguinte, a gente tem sempre um client ou auth, por exemplo. Vamos supor que a gente tem um objeto auth e esse auth tem um token. E eu só posso carregar os dados se token existir. Então o que acontece? Se eu fizesse isso aqui, ó, já direto, e eu precisasse mandar o token, por exemplo, eu posso colocar o token aqui. A gente vai fazer isso no dependente, mas é legal que ele é condicional também. Eu poderia colocar o auth.token, e aí o que acontece? Se não existe token, esse cara aqui não vai ser renderizado. Então, se eu apagasse token, por exemplo, ó, ele não vai renderizar, mesmo que aqui esteja true. Por quê? Aqui ele tentou, né? Peraí, deixa eu ver. Ele não deveria ter tentado. É que, na verdade, aqui tinha que ser null. Aí ele não vai tentar. Vamos limpar aqui. Ó, F5. Então, ó, reparem que ele não tentou. Né, por enquanto, né? Na verdade aqui o true e false não faz mais diferença, né? Porque ele não está usando. Mas reparem que como o auth.token não existe, porque ele está dentro de null, essa função vai dar um erro e ele não consegue resolver. Só para a gente voltar aqui para funcionar, ó. E agora sim ela retorna uma string com a URL que eu quero pegar, então ela funciona. Vamos só voltar aqui do jeito que estava antes. A gente vai fazer a dependente agora, vai fazer mais sentido. Beleza, bom, é isso. Bom, e agora o que a gente vai fazer? A dependente. Então a gente tem, se eu estou mostrando aos clientes, e vamos supor que eu queira fazer o seguinte: selected client, set selected client, igual a use state, use state, e aqui eu vou deixar como null. Bom, qual que é a ideia? Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma lista aqui agora. Então, vou colocar um P no meu data.first, vamos só lembrar aqui, true, first name. Vou tirar esse cara daqui. Eu posso tirar o stringify também. Então, ó, vou mostrar o first name, o last name, então vou montar o nome aqui da pessoa. Last name. E eu vou ter um botão para selecionar essa pessoa. Então, select. Então, no meu onClick, eu vou fazer o seguinte. Set selected client. Opa, porque estão dois pontos aqui. Digitei igual o nariz. E aí eu vou ter data. Aqui não vai ser data, né? Eu esqueci que a gente tem que fazer um loop aqui. Data.id. Deixa eu só corrigir isso, ó, porque a gente fez um errinho aqui. Esse cara a gente tem que repetir, né? Então, o nosso data
ele vai se repetir. Só vamos checar aqui, ele é um vetor. Então posso fazer data.map, item, e agora eu vou retornar aqui. Vamos só fazer em 2 linhas, que senão vai ficar muito difícil de acompanhar. Então olha só, dá um return. Então o que a gente tem aqui vai ser tudo item. Eu copiei o valor errado. E aqui também, item. Então olha só, tenho aqui o meu objeto inteiro. Vamos só checar se está tudo certinho. Aqui está bonitinho, aqui está bonitinho e aqui eu vou fechar. Então olha só, vamos só rodar novamente. Ele pode dar um exception, é isso. A gente tem que checar se data existe. Por que a gente tem que checar que data existe? Porque enquanto eu estou carregando os dados, ele não tem valor, né? Então a gente tem que checar ali. Bom, true, olha lá que legal. Agora a gente está mostrando todo mundo e com o botão select. Então o que acontece? Quando eu clicar em select, eu vou mostrar aqui em cima os valores do cliente. Então vamos lá. Como que eu posso fazer isso? Ó? Const, e agora que vem a parte legal. Ela é condicionada, né? Então ela só funciona condicionada ou dependente. Por quê? Eu posso utilizar ou a informação de data diretamente, então eu poderia pegar data e usar aqui, que é o que a gente vai fazer de começo, só para vocês verem como é que é legal. Então eu posso usar data.client, é igual a use swr. E aqui, o que eu posso fazer? Lembra da função? Então a gente pode fazer a função que faz o seguinte, API barra clients barra o ID que eu quero, então data na posição 0.id mais barra orders. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, se client e agora eu vou colocar só um pré. Aqui eu não vou tratar tantos dados, só para a gente usar direto. Opa, fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver o que eu fiz errado. Vamos dar uma testada aqui, porque ele não quer pegar na posição 0. Vamos só trocar o nome aqui. Deixa eu fazer uma coisa, F2, e vamos chamar ele aqui com outro nome. Vamos chamar de clients. Então, clients está aqui, só para a gente ter uma noção melhor do que a gente está carregando. Ele não quer carregar clients aqui na posição 0. Por que você não quer carregar? Se eu colocar só clients. Bom, só clients foi. Deixa eu só ver como é que está a saída aqui. Ó, vamos só limpar todo mundo. F5. Então legal, vou clicar em true. Legal, ele não pegou nenhum client, né? Vamos só colocar aqui, ó, que aqui é um client. Só para a gente mapear os dados. Aqui é um H2 client. Opa. E aqui embaixo são os clients. Então, ele não pegou nenhum client. Interessante, ele não pegou ninguém aqui. Então, na posição 0. Ele não está querendo muito funcionar aqui, a dependente, não. Vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente fazer dessa forma, vamos fazer o seguinte, a gente vai usar o selected client aqui. Então, vou colocar ele aqui. Então, true. Se eu fizer um select, o danadinho não está querendo ir, não. Vamos só checar que o selected client está com o valor certo. Então, selected client 2, 3, 1, 19. Se não me engano, a gente testou com 80 e poucos, né? Então, vamos colocar esse valor aqui no lado, só para a gente saber quem que é o cliente.
para a gente conseguir trazer os dados dele. Então 83 ou 7 que a gente testou. 3. Deixa eu fazer um teste aqui. API. Clients barra 87. Só para a gente saber qual que era. Então, ó, true. 87. Selected. Ó, ele não fez o condicional. Ele não pegou. Nossa, olha só. Eu fiz uma coisa errada aqui. Ele importou errado aqui para mim. É use SWR. Assim não ia pegar mesmo, né? Então, set true. Ó, agora sim, ó, tá vazio. Vamos pegar o 2. Não tem. Ó, agora sim. Peguei o 3, funcionou. Ó, 4 não tem ninguém. 5 pegou. 6, 7. Legal. Só pra gente provar o ponto lá, né? Então a gente tinha clients na posição 0.id. Se eu quisesse pegar o primeiro. Então olha que legal. Ele já trouxe. Vamos só dar um F5 aqui. True. Então ele já pega o primeiro, ó, client ID 1, e já traz os dados para mim. Então reparem que ele é sequencial, ele é dependente. Então ele é condicional, porque ele depende desse. Esse cara daqui depende de cima, e esse cara depende desse. Então assim, a gente tem condicional com dependente. Então é uma sequência bem interessante. E aí, olha só que legal. Vamos só voltar agora para o que era. É lógico que esse formato aqui é muito raro a gente fazer, né? Então, de fazer várias requisições do mesmo componente, a não ser que por algum motivo da regra de negócio isso precise ser feito, né? Mas a gente conseguiria contornar essa situação aqui componentizando um pouco mais, né? Então a gente conseguiria chegar num ambiente um pouco melhor que a gente não precisasse fazer tantas requisições uma atrás da outra. Mas é legal a gente saber que isso é possível, né? Então, olha que legal. Então, se eu colocar um false aqui, ele já corta todo mundo, tá? Se eu colocar um true, ele já traz aqui pra gente. Aliás, por que o false não ocultou o outro, né? Porque ele está usando esse valor aqui do set client. Então, por isso que ele não fez. Se a gente quisesse resetar isso, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Quando eu dou um show e um hide, eu posso fazer o set selected client ser igual a null. Na verdade, se isso. Então F5. Então, se eu colocar true e selecionar, se eu colocar false, se eu colocar true, selecionar. Então reparem que a tela ela fica muito legal, né? A gente conseguiria resolver aqui uma situação onde eu tenha que consultar ou carregar dados dependentes entre várias APIs, eu consigo fazer com essa situação aqui. Tá? Então eu tenho tanto o condicional, que é aqui que a gente mostrou para vocês, quanto o dependente. Outro ponto importante, quando que é o fato aqui dessa função ser executada? Se ela retorna uma string, ela é executada, e ela não é executada se ela dá uma exceção, né, como aconteceu naquela que a gente colocou o clients direto aqui dentro, ou se eu retorno um false, né, então que é um valor em JavaScript que ele é convertido. Se a gente tentar comparar ele com booleano, ele é convertido para fazer essa conversão para um false. Tá? Então, alguns valores são false, como zero, undefined, null. Tá? Então, é por isso que o null funciona. Tá? Então, eu poderia colocar false aqui também, que também vai funcionar. Tá? Então, essa é a ideia aqui de como que a gente poderia carregar, fazer requisições REST, né, nesse caso, mas a gente pode fazer também com GraphQL, porque o use SWR é flexível o suficiente para fazer isso. Então essa é a maneira que a gente tem de construir requisições que são condicionais, sem mexer na ordem dos hooks, ou ainda dependentes. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo o que você achou. Eu vou deixar o código-fonte aqui embaixo também, e também a versão publicada no Vercel, para você conseguir rodar essa aplicação online. E se você não é inscrito no canal também, já aproveita e se inscreve e clica no sininho para ficar sempre por dentro aí das nossas últimas novidades. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais!